Quando a gente fala alcoólatra ou alcoolista, a gente está falando de uma forma menos formal, que indica de uma maneira genérica alguém que tem um problema pelo uso de álcool. Eu gosto mais da palavra alcoolista porque ela me parece, ela me soa menos negativa do que alcoólatra, porque o alcoolismo é uma das doenças mentais que mais tem preconceito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre indícios, sinais, características, indicações de que alguém precisa parar de beber. Porque você entendendo, muitas vezes o alcoolismo, os problemas com álcool, eles não são tão óbvios. E talvez você conviva com alguém que tem um problema com álcool e você tenha dúvidas. Ou até você não ache, não percebeu que essa pessoa tem um problema com álcool, mas fica aquela coisa difícil de entender, né? Porque talvez você conviva com alguém que esteja bebendo de uma forma que não necessariamente bebe todo dia, não necessariamente bebe desde que acorda até o momento em que vai dormir, ou aqueles estereótipos, né, que as pessoas pensam que uma pessoa que tem um problema com álcool, ela bebe todos os dias, ela não é capaz de ficar uma semana sem beber, ela precisa do álcool para fazer qualquer coisa. Nesse vídeo de hoje eu vou quebrar alguns desses mitos e vou te ajudar a entender o que realmente configura um problema com álcool. Será que você está ficando... Porque tem gente que me segue, me pergunta muito, né, com muita ansiedade, muita preocupação, assim, poxa, Vitor, mas será que eu estou sendo uma pessoa chata? Será que eu estou sendo uma pessoa que simplesmente não sabe se divertir? Porque vejo ao meu redor, muitas pessoas bebem bastante, talvez essas pessoas digam para você que isso é normal, isso talvez tenha parecido ser normal ou saudável ao longo da sua vida por várias razões. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar, vou te explicar o que é um problema com álcool, como é que ele acontece, o que não é um problema com álcool, para que você possa ter mais clareza sobre se alguém que você ama precisa ou não parar de beber. Tem ou não problemas reais, ou se é só coisa da sua cabeça, entre aspas. E a primeira coisa E para que você entender isso? Não é para você julgar a pessoa, ou condenar ela, não é para você pegar esse vídeo e passar para a pessoa que você ama, para que ela vá ver esse vídeo e tentar esfregar na cara dela, não é não. Isso é para você ter uma informação privilegiada, para você poder ter condições de compreender coisas que talvez hoje você não tenha percebido que são sintomas do alcoolismo, para você ter mais clareza desse caminho e você se sentir mais segura de que, olha, realmente, isso que eu estou vendo não é coisa da minha cabeça. Ou talvez seja, e a gente vai poder ver isso mais a fundo e você, de qualquer forma, poder ter mais paz de espírito, de entender que você está tendo mais clareza sobre aquilo que está acontecendo na sua vida nesse momento. Isso também não é uma forma de querer colocar numa caixa, dizer que a pessoa é só daquele jeito, porque o alcoolismo, né? E já vamos começar com as definições. Alcoolismo, esse não é um termo oficial, tem uma discussão enorme que eu não vou entrar aqui agora, porque não vale a pena, eu não estou trazendo um conteúdo teórico, filosófico e de nosológico, ou quem sabe até de classificações de doença. Eu estou trazendo um conteúdo para ser direto e compreensível para uma pessoa leiga poder compreender isso e aplicar na sua vida e ter benefícios, porque essa é a ideia de todos os meus conteúdos nesse momento. Então, eu estou aqui para te explicar que o alcoolismo não é um termo oficial, né? Primeira coisa que me perguntam, Vitor, eu vejo a pessoa que eu amo e eu quero que ela pare de beber, eu acho que tem um problema com álcool acontecendo, mas eu tenho uma dúvida, Vitor. Por que você fala alcoolista e não alcoólatra? Qual é a diferença entre alcoolista e alcoólatra? Oficialmente, não tem um lugar, obviamente, e sem discussão, em que um termo seja melhor que o outro. Nenhum dos termos é oficial. O termo talvez oficial, um pouco menos discutível, seja transtorno por uso de substâncias álcool. Isso é através do DSM-5 e também da CID-11 a gente consegue nomes desse tipo, só que são os maiores
guias diagnósticos. Mas quando a gente fala alcoólatra ou alcoolista, a gente está falando de uma forma menos formal, que indica de uma maneira genérica alguém que tem um problema pelo uso de álcool. Eu gosto mais da palavra alcoolista porque ela me parece, ela me soa menos negativa do que alcoólatra, porque o alcoolismo é uma das doenças mentais que mais tem preconceito. Né? A pessoa olha uma pessoa, a população geral olha para quem tem alcoolismo como se não fosse um problema real, como se fosse uma mera má vontade, uma mera safadeza, uma mera escolha. Né? A pessoa escolheu estar daquele jeito também, e aí acaba não compreendendo que se trata de fato de algo mais complexo, uma doença que afeta o comportamento. E, portanto, esse comportamento não é uma livre escolha, que ele simplesmente é uma pessoa que é mau caráter, né? Tem muito preconceito em relação a isso. E tem um outro termo que falam por aí, eu já vou esclarecendo isso, e esse termo ele é errado. Talvez esse seja o único termo que é errado, mas eu não estou dizendo para você corrigir ninguém, mas só para você entender. Por exemplo, alcoólico. Né? Dizer, fulano diz que ele é alcoólico. Não interessa corrigir, eu não acho interessante você corrigir a pessoa, mas não, alcoólico seria uma pessoa que, vamos dizer assim, tem um problema com álcool, mas a palavra derivaria de algo que tem álcool. Uma pessoa não tem álcool por natureza, então não dá para ela ser alcoólica. Mas se alguém falar que é alcoólico, ignora e só entende, ignora no sentido assim, não queira corrigir a pessoa, porque isso sim eu acho que é uma coisa desagradável e muito pouco importante. O nome exato que alguém vai dar para isso. Agora, entender o conceito por trás disso eu acho fundamental para que você possa fazer quem você ama parar de beber. Porque sem isso, você vai ficar insegura. Sem isso, você vai se questionar muito, você vai perder tempo. E uma coisa que a gente precisa ter foco, né? Precisa dar atenção, é ganhar tempo, é agir o quanto antes. Assim como qualquer outra doença mental, ou até física. Agir mais cedo, quanto antes, melhor. O melhor momento para fazer quem você ama parar de beber era ontem. O segundo melhor momento é hoje, certo? Porque quanto mais o tempo passa, mais consequências negativas você vai ter. Não é que não tem como melhorar alguém que bebeu durante muitos anos. Tem. Mas quanto mais tempo, mais sofrimento, mais estresse. E pode ser que fique mais difícil ou não, mas isso... são anos de sofrimento e consequências que talvez e correndo o risco de algo irreversível acontecer. Então, quanto antes agir, melhor. Então, você entender que aquilo não é só um relaxamento, não é só uma coisa cultural, não é só uma coisa de momento, uma fase, isso te ajuda a dar a atenção que esse problema exige. Porque se você tem alguém que você ama, que tem alcoolismo, é importante que você entenda sobre a doença, porque uma das coisas que alimenta essa doença é a falta de conhecimento sobre ela. Se todas as pessoas tivessem uma clareza absoluta sobre como é que o alcoolismo acontece, o que alimenta ele, o que faz o alcoolismo sair, ir embora, como é que faz para enfraquecer ele, nós teríamos muito menos problemas pelo uso de álcool. Mas, hoje em dia, ainda 2023, né, a gente ainda tem muito pouca informação sobre o álcool em geral. Então, vamos começar pela definição didática. Eu não vou me ater aqui a termos muito técnicos ou classificações muito científicas, mas vamos começar com uma compreensão didática que está alinhada à ciência, mas que é para te ajudar a entender essa coisa. Toda pessoa que bebe tem um problema com álcool? Não. Mas ao mesmo tempo, beber qualquer dose de álcool não é saudável. Toda pessoa que come pastel, ela tem uma dieta péssima, horrível, que vai levar ela a ter doenças? Não. Depende de quanto a pessoa vai comer de pastel, né? Mas pastel não é saudável, de forma geral. Né? Os nutricionistas me corrijam, se for o caso, mas eu acho que pastel é uma coisa que precisa ser um alimento para se comer, exceção. Então, se a gente for pegar alguma pessoa que não tem um problema com álcool e ela beba, ela vai beber de uma forma que é baixo risco. Quanto é o baixo risco mais atual que nós temos hoje, 2023, com a maior qualidade científica? Baixo risco é beber menos do que 2 doses por dia para homens e menos do que 1 dose por dia para mulheres. O que é uma dose?
uma latinha de cerveja, uma taça de vinho pequena, enchida até menos da metade, ou uma dose de destilado. Qualquer uma dessas coisas que eu acabei de dizer são uma dose de álcool, mais ou menos a mesma quantidade de álcool. Não faz, por isso que alguém fala assim, mas é pior quem bebe cerveja ou quem bebe pinga, cachaça? Não tem muita diferença. A diferença é que uma lata de cerveja tem o mesmo tanto de álcool que uma dose de destilado, pinga, cachaça. Então a gente pensa assim, que beber saudável, né, não existe. Agora, a pessoa pode beber com baixo risco, ou um risco muito baixo seria isso. Menos do que 2 doses para homem, menos do que uma para mulher. O ideal para a saúde seria não beber álcool. Não existe isso de que beber faz bem para o coração ou para qualquer outra coisa que seja proveitosa. O beber não é algo que se faz para ter saúde. Isso é muito claro, não há discussão, não há polêmica em cima disso. E a diferença entre alguém que fala que o álcool pode ser saudável, a única diferença é que essa pessoa não detém conhecimento suficiente sobre o assunto. Quando uma pessoa diz, pode ser um médico, pode ser um cardiologista, pode ser quem você quiser, não interessa o título dessa pessoa. Se hoje, 2023, alguém declara para você que existe dose segura de álcool e saudável, essa pessoa simplesmente ela está demonstrando a falta do conhecimento básico sobre o álcool, o que é muito comum, infelizmente, por várias razões, inclusive a falta de divulgação massiva sobre isso, né? Apesar de o álcool ser muito consumido, as pessoas não têm muito essa clareza. Então beber é risco, mas se a pessoa pode beber de baixo risco. Um beber de baixo risco, ele vamos dizer assim, a pessoa quando passa dessas doses, que são relativamente baixas, né? Pensa aí, as pessoas que você conhece que bebem, a maioria bebe mais do que isso que eu estou dizendo, não é mesmo? Esses dados são compatíveis com os estudos. A maior parte das pessoas que bebe exagera, isso é um fato. E o que acontece? Quando a pessoa exagera, ela ainda assim não necessariamente ela é uma dependente de álcool. E eu vou te explicar esse conceito, eu quero que você preste muita atenção agora. Um dependente de álcool, para ele ser um dependente, não é uma coisa que é sim ou não. Ah, fulano quer saber se ele é dependente de álcool, porque ele vê que o álcool tá trazendo problema. Ou você quer saber se o seu marido, seu filho, sua mãe, seu esposo é dependente de álcool. Você vai perguntar para alguém que entenda muito do assunto, um médico, um psiquiatra que entenda do assunto, e aí você vai perguntar para essa pessoa. A resposta, ela não é sim ou não. Como é que a resposta é? São graus. O que a gente tem de mais recente hoje, e cada vez as pesquisas apontam mais para isso, é que são graus. Quer dizer o quê? Uma pessoa pode ter uma dependência leve ou um transtorno por uso. Até o nome dependência a gente está diminuindo, reduzindo o uso, porque ele não é muito claro. Porque a diferença ela é gradual. Uma pessoa não acorda, dormiu, não era dependente. No outro dia, acordou dependente. Não. Ela desenvolve um problema com álcool e continua bebendo apesar dos problemas pelo uso de álcool. Ao longo do tempo isso vai acontecendo, não é um dia só. Então pega essa informação, talvez seja a mais importante de toda essa live. E eu vou em cima dela, o resto vai ser sempre em cima disso. Um alcoolismo, alguém que você ama, se você quer saber se a pessoa tem uma chance de ter alcoolismo ou que precisa parar de beber, ela bebe e continua bebendo, mesmo que isso lhe traga problemas ou riscos. Se você quer ver se uma pessoa tem ou não alcoolismo, você vai ver a partir dessa explicação aqui. Ela bebe ou continua bebendo, mesmo que isso lhe traga prejuízos ou riscos. Se você prestou atenção, você está entendendo isso. Não falei em quantidade ou frequência nesse momento. Uma pessoa pode ter um uso nocivo de álcool, vai lá e bebe muito. O que é beber muito numa única ocasião? É mais do que 4 ou mais doses para homem e 3 ou mais doses para mulheres, numa única ocasião. Isso é beber exagerado. Muita gente faz isso, eu sei. Tanto que tem gente que compra cervejas de 6 em 6, né? No mínimo 6, six pack, né? 6 cervejas numa vez só, como se aquilo fosse uma dose única. Mas não é, isso já é muito para qualquer um. E o que acontece? Uma pessoa pode beber muito e não necessariamente ter alcoolismo. Como é que a gente vai ver? Qual que é a grande diferença? É que uma pessoa que não tem um problema com álcool,
ela não dá tanta importância assim para o álcool. O álcool, para ela retirar o álcool da vida dela, é muito mais simples, é muito mais fácil. Ela começa a ter um problema com álcool, ela para e opa! E tô começando a sentir que isso não tá me fazendo bem. Parei. Com naturalidade. Então presta atenção no que eu estou te explicando aqui, tá? Cada coisa que eu estou dizendo tem a importância. Então se você está me acompanhando há mais tempo, você já está começando a se ligar. E até coloca para mim no chat aqui, se você está começando a me acompanhar agora ou se me acompanha há mais tempo. Coloca para mim hashtag novato ou novata, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E se você me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. E se você já está no curso ACA, coloca para mim hashtag família ACA, para eu saber. Então, a grande diferença de uma pessoa que tem um problema com álcool, para quem não tem, é que uma pessoa que tem um problema com álcool, ela dá muita importância para o álcool, entre aspas, porque às vezes essa importância que ela dá não é uma importância igual você dá uma importância para a família, para os filhos, ou para ser uma pessoa boa, não sei, não é a mesma coisa. A importância que a pessoa dá é um sintoma do alcoolismo já. Não é uma coisa, simplesmente a pessoa ama o álcool. Não, não é isso. Ela pode até achar que é isso. Só que o álcool promove mudanças no cérebro da pessoa que fazem ela acabar se utilizando mais do álcool em mais situações, mesmo que isso traga riscos ou problemas. Que tipo de risco? Qualquer tipo de risco. Risco de saúde, a gente já sabe, então já começa a ver. Se não existe dose saudável de álcool e a pessoa bebe ao longo do tempo, sabendo disso, a gente já começa a suspeitar. Poxa, porque a princípio nós temos como uma premissa, né? O que é uma premissa? É uma informação que a gente não prova totalmente, mas a gente escolhe acreditar naquilo porque faz muito sentido. Uma premissa possível que eu defendo é a seguinte: nenhuma pessoa, por natureza, quer sofrer e todas as pessoas, por natureza, querem prazer, querem se sentir bem. Ninguém quer sofrer, quer se dar mal, quer se ferrar. Ninguém é autodestrutivo, isso não existe. Mesmo que uma pessoa tenha um comportamento que está levando a uma autodestruição, ela não está querendo se destruir. Ela está ou querendo diminuir a dor de alguma forma, geral, ou ela está querendo buscar mais benefício. Ela pode fazer isso de uma forma que não seja muito boa. Num sentido assim de que o cálculo, no fim das contas, ela sai perdendo. Mas o que ela gostaria era ter menos dor e ter mais prazer. Isso é uma premissa que eu acredito como é aplicável à vida. Quando a gente entende assim, fica muito mais simples e fica muito mais possível a gente entender soluções para os problemas. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem alcoolismo, ela vai, então, seguir bebendo mesmo que traga riscos ou problemas. Que riscos ou problemas? Problemas, eu vou tirar os óbvios, tá? Mas a pessoa bebe, mesmo que isso traga um problema no casamento. O álcool é tão importante para essa pessoa, entre aspas, que ela escolhe, entre aspas, o bar do que a família. Fica bebendo ao invés de cumprir outros papéis importantes da família, ou de coisas que ela valoriza. Ela não consegue evoluir nos objetivos dela da vida de alguma forma, seja profissional, seja pessoal, porque o álcool toma um espaço muito grande. Tá entendendo? Porque recentemente uma pessoa chegou e falou para mim na caixinha de perguntas, que de tempos em tempos eu abro no Instagram, e falou para mim o seguinte: Vitor, eu me sinto mal porque eu percebo que eu sou uma pessoa chata. O meu casamento está sendo destruído porque eu sou uma pessoa chata, Vitor, e eu estou com dificuldade de lidar comigo mesmo. Por quê? Eu não consigo lidar com o jeito que o meu marido bebe. E aí, isso, eu não consigo tolerar, eu acho que eu que tenho um problema de não conseguir tolerar isso. Ela não percebia que, na verdade, o marido tinha alcoolismo, tem ainda, né? Alcoolismo. E ela não estava sendo chata, ela estava só desconfortável, porque para ela era muito mais claro que o problema estava instalado, e para o marido não. Só que como ela não tinha informação sobre o que é o alcoolismo ou não, ela achava que simplesmente ela era uma pessoa desagradável, intolerante, injusta. Porque quem está absorvido na doença do alcoolismo, quem está bebendo demais, tem uma tendência por natureza. O alcoolismo funciona assim.
O alcoolismo não acontece numa pessoa porque a pessoa é burra, porque a pessoa é ignorante, a pessoa não entende nada. Não acontece nisso. Nunca acontece por causa disso. Isso não existe. A pessoa que tem álcool, porque se a pessoa percebesse logo de cara que é muito claro para ela que o álcool é um problema, ela não desenvolveria alcoolismo. Uma das coisas que faz o alcoolismo acontecer justamente é como se fosse um véu. A pessoa começa a ter problemas, ter riscos, e ela não enxerga isso claramente. Isso é o mais comum, isso é o usual do alcoolismo. Então, quando você vê alguém falando que, mas a pessoa que quer beber, que ela não quer parar, não tem jeito. Essa pessoa está demonstrando um desconhecimento profundo sobre o assunto. Porque toda pessoa, eu estou falando, é forte o que eu estou dizendo, mas é muito razoável apesar de ser forte. Toda pessoa que tem alcoolismo, ela em algum momento da trajetória da vida dela, ela bebeu de forma problemática e não achou que tinha um problema. É a natureza da coisa. É a natureza da coisa, é o que faz ser complexo. Senão seria simples. Aí a pessoa olha, mas como, Vitor? A pessoa não enxerga que tem um problema? Sim, tem vários motivos para isso, que em outro vídeo até a gente pode falar sobre isso. Né? Tem até já vídeos no meu canal explicando como ajudar quem não quer parar de beber. Digita aí na pesquisa nas redes sociais, você vai achar. Por que a pessoa demora para se dar conta? Mas isso é por natureza. Então a pessoa começa a beber mesmo que tenha riscos ou problemas. E agora eu vou te dizer, eu já vou te explicar uma lista de sintomas, mas rapidamente eu quero que você perceba, e eu vou aprofundar um pouco mais. Se você achar muito complicado, você só espera um pouquinho, vai ser rápido, eu vou voltar para o mais simples, mas eu aprofundo e deixo mais superficial, aprofundo e levanto, aprofundo e simplifico, para que a maior parte de pessoas se beneficie o máximo possível. Tá? Então, se está muito difícil entender o que eu vou falar agora, só calma um pouco, já vai voltar para ser um pouco mais simples. Se você quer entender a dependência ou o problema por uso de álcool, alcoolismo na pessoa que você ama, entenda 5 Cs. 5 Cs. Controle, quer dizer o quê? A pessoa, ela bebe mais do que ela planejou ou mais do que era esperado naquela situação. Ela perdeu o controle, não consegue beber só um pouquinho, é difícil para ela. É difícil. Raramente ela consegue controlar o consumo e beber pouco. Geralmente ela começa a beber, perde o controle da quantidade e do tempo que fica bebendo. Sintoma. Não é, o fulano lá ele gosta de beber até não para mais. O fulano planeja beber muito sempre. É porque é um jeito de se esconder de si mesmo que não consegue controlar. Mas é controle. Outro, corpo. Corpo o quê? Corpo é duas coisas. Controle, corpo é duas coisas. A pessoa é forte para bebida. É um sintoma de alcoolismo. Parece o oposto, né? Parece o oposto, presta atenção. Quando a pessoa é forte para bebida, quer dizer que o organismo dela já está se adaptando a uma alta dose de uma substância que faz mal. É como se ela perdesse a sensibilidade ao dano. Então é um problema. Ela tem uma tolerância. Aparentemente, ela aguenta muito a bebida. Corpo tem outro sintoma também que está dentro de corpo, que é a abstinência. Só aqui entra a abstinência, ó. Só aqui, a abstinência física, que é o quê? A pessoa, depois que ela bebe, depois que ela para de beber, vamos dizer assim, parou de beber no domingo. Ela, no dia seguinte, algumas horas depois, até 2, 3 dias depois, que vai dar um pico de sintomas físicos, que são de que tipo? Vou simplificar para você. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele deprime, né? Deixa a pessoa mais letárgica. A abstinência vai ser sempre o oposto. Ela vai ficar mais ansiosa, com o coração acelerando, com a boca seca, com dor de cabeça, com náusea, com dificuldade de se alimentar. De manhã, no dia seguinte, se ela escova os dentes, às vezes até vomita. Num grau mais grave, ela pode ter tremores nas mãos. Ela pode chegar a ter até diarreia. Ela pode chegar até, quando é muito mais grave ainda, ela pode começar a ter sensação de bichos na perna, que é o mais grave, é muito mais raro. Daí a gente começa a chegar em casos bem mais raros, que a pessoa pode até ter convulsões por conta de parar de beber, e aí ela vai precisar de uma desintoxicação. Mas o mais comum é aquela pessoa que bebe no domingo, aí até ela não bebe na segunda e na terça, mas quarta-feira tem que beber.
Isso aí é um indício de que pode ser que ela está tendo abstinência. Ela fica ansiosa ali na terça, na quarta ela fica meio inquieta, à noite ela tem que ir no futebol, jogar bola e beber. Daí ela se sente um pouco melhor, aí aguenta não beber na quinta, sexta de boa, daí sexta vai beber, né? Porque ela vai, cada 2, 3 dias ela bebe, porque daí no segundo, terceiro dia ia ser o pico da abstinência, ela bebe, aí não sente muito. E ela nem sabe, a pessoa não sabe, porque ela vai bebendo assim sempre, ela nem percebe que isso não é normal. Ela nem percebe que aquilo é do álcool. Ela não percebe. Então, controle corpo, o próximo sinal dos 5 Cs é craving, que é fissura. A pessoa que tem alcoolismo, e esse é um sintoma muito importante, porque a pessoa ela tem desejo forte de beber. Não é igual você. Você olha talvez se você não tem um problema com álcool, você é capaz de ver ou estar até numa situação, ou ver indícios de álcool, né? Alguém te apresenta uma foto, um vídeo da sua bebida favorita num lugar muito legal. Uma pessoa que não tem problema com álcool pode sentir um desejo de beber, mas nada tão grande, ela terminou aquilo, passa, ela tá de boa. Agora, quem tem alcoolismo tende a, dependendo do contexto, sentir um desejo muito intenso de beber. E esse desejo pode ser claro ou pode ser só um pensamento sobre o álcool que é difícil tirar da cabeça. Ela passa o dia inteiro com álcool na cabeça em algum grau. Algum grau lá no fundo tem uma ideia sobre a bebida. Sabe, tipo uma música que fica presa na sua cabeça? Pensa que, dependendo do momento, o alcoolista tem isso na cabeça em relação ao álcool. Fica lá no fundo da cabeça. Sempre uma coisa sobre o álcool. Isso diminui com o tempo sem beber, mas é algo que não vai completamente embora. Por isso que é importante que a pessoa tenha comprometimento com a sobriedade para que ao longo da vida ela possa parar de beber e depois ao longo da vida ela organiza um estilo de vida em que ela não bebe e fica isso mais natural. Porque se ela ficar se expondo muito a situações que levam ela a ter o gatilho para sentir desejo de beber, isso pode se tornar um desafio muito grande. Né? Então é muito particular como a pessoa vai levar isso, mas o desejo de beber, ele é algo que fica na cabeça. Ele diminui, mas ele continua. Então, um desejo muito forte de beber. Então, quando você vai num lugar que tem bebida, com a pessoa que você ama, e ela está parando de beber, é muito mais difícil para ela do que para você. Mesmo que ela não perceba. Pode ser que naquele dia ela não sentiu tanta vontade, mas daí no dia seguinte uma coisinha vai ficar uma sementinha do mal plantada lá. Tá entendendo? Porque o cérebro tem modificações. Então, controle, corpo, craving. Outro, C. Quarto C. Cada vez mais só aquilo. Ao longo do tempo, a pessoa vai procurando o álcool, mesmo que isso traga problemas outros. Ela fazia várias outras coisas. Hoje, tudo envolve álcool. Antes, ela fazia esporte sem álcool, saía com os amigos para várias coisas que não tinham álcool. O álcool aparecia aqui e ali. Mas hoje, cada vez mais, a pessoa não faz mais nada que não tem álcool. Chega o final de semana, ela aproveita, ela organiza a rotina para que ela possa beber a maior quantidade de dias possível. Ela vai tentando encaixar cada vez mais álcool dentro da rotina. Isso, claro, desequilibra em algum grau. E talvez desequilibre num ponto menos visível. Geralmente, demora mais para aparecer um problema no trabalho. Geralmente, um problema aparece mais em casa. A pessoa vai deixando de comparecer nas suas tarefas de casa, ou ela vai deixando de interagir quando não tem álcool envolvido. Isso progressivamente vai sendo cada vez mais só aquilo. Então, se você vê, talvez, o marido da fulana, ele fica o final de semana todo bebendo. Quer dizer que ele não ama mais ela. Não. Isso é um sintoma de alcoolismo. Tem uma aluna que eu entrevistei nesse último mês, que ela estava me contando que o marido dela, nos últimos 10, 15 anos, ele vinha bebendo cada vez mais, mas piorou muito nos últimos, acho que foi os últimos 8 anos. Piorou muito, e eles tiveram um filho. E aí ele passava o dia trabalhando, e à noite ele ficava bebendo. Final de semana todo bebendo. Então marcou muito essa história, porque esse cara, ele não estava conseguindo ter uma relação com esse filho dele. O filho mal conhecia o pai. Porque o pai trabalhava o dia todo e no final do dia ele ia beber. E ele se virava lá, chamava até o bar de casa. E aí ela estava muito chateada, muito triste com isso, pensando até em encerrar esse casamento, mas muito triste porque ela percebia uma mudança nesse marido dela. E aí ela começou a aplicar o ACA
e começou aos poucos ele se incomodar com esse jeito dele de beber, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele não podia nem falar sobre o assunto. E aí até que ele parou de beber, começou a parar de beber na quaresma, terminou a quaresma, pela primeira vez na vida ele aceitou não beber na quaresma e depois continuou sem beber depois. E começou a reconectar com esse filho. Foi uma coisa muito legal. Uma história muito inspiradora, assim, que mostra que muitas vezes o que está afetando, às vezes até no relacionamento com o filho. E esse cara, ele se descobriu um pai muito legal, um pai muito presente, muito parceiro, ficou unha e carne com esse filho. Isso me emociona porque eu tenho um filho. E pensar que o tempo pode passar, e esse menino tinha 6 ou 8 anos, e, poxa, que bom que agora ele teve a oportunidade de ter um pai mais presente. Então não é só um marido, quando uma esposa ou um marido faz a mulher parar de beber, você não vai ter só o seu cônjuge por perto. Se você tem um filho, você também faz com que esse filho tenha a oportunidade que muitos de nós não tiveram, de ter um pai e uma mãe presentes. E o quanto isso é importante. E daí é muito fácil, quem não entende sobre o que eu estou dizendo aqui, olhar e pensar, poxa, não, mas esse filho se ferrou, acabou para ele não tem pai. Porque esse pai só quer saber de beber, ele é um sem vergonha, mau caráter. E não poderia ser mais mentira. Não poderia ser mais falso. E essa ideia não poderia ser mais perigosa. Eu não estou dizendo que, agora o alcoólatra é um café com leite, que não deve mais ser responsabilizado por nada. Não, mas cara, às vezes a raiva que você está sentindo da situação que está acontecendo, e às vezes essa raiva fica deslocada para aquela pessoa que está bebendo, faz com que você não enxergue o que tem por trás, o que tem de mais valioso no seu contexto, na sua vida. Porque querendo ou não, esse pai, ele estava vivo, e está vivo ainda. E a única coisa que não tem solução, que não tem jeito de resolver, até hoje não se sabe como resolver, é não estar mais vivo, é morrer, né? Enquanto tem vida, tem esperança. E se a gente puder ser parte da solução para aquilo que a gente está vivendo, a gente transborda benefícios para nós e para os outros. Porque pensa o orgulho dessa mulher. Ela não ficou se desgastando, se arrebentando, se deixando de lado. Porque ela, entendendo o método ACA, ela conseguiu agir de uma forma estratégica. E ela não precisou ficar controlando ele, ela fica na dela. Ele começou a ter, a partir das mudanças dela, ele começou com as próprias pernas. Foi um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho ali, de leve, pá, como nunca na vida tinha acontecido. E ele agradece ela hoje por isso. E aí o que acontece? Qualquer pessoa pode ter um problema com álcool. Né? Às vezes você olha para a sua situação e pensa, mas meu Deus, eu fui casar com esse traste. Nossa, eu tenho dedo podre. Ou, nossa, o que eu fiz para o meu filho ter esse problema? Não, qualquer pessoa pode ter alcoolismo, inclusive pessoas famosas, várias têm problemas com álcool. E olha que a gente está vivendo numa época positiva em relação a isso, que cada vez mais as pessoas famosas estão declarando problemas com álcool. Porque ao longo da história, a gente tem um preconceito tão grande com o alcoolismo que as pessoas que mais buscaram ajuda para parar de beber, de forma leiga, por exemplo, um grupo que existe que é muito forte e ajuda muita gente, que são os alcoólicos anônimos, eles se declaram anônimos justamente porque uma barreira muito grande para a maioria das pessoas é poder olhar e pensar, puxa, será que eu tenho um problema com álcool? Porque as pessoas em geral, e talvez você também fez parte disso até esse momento, por falta de ter acesso a informações, eu olhava uma pessoa com um problema com álcool e pensava coisas horrorosas a respeito dela. E é o mais comum hoje ainda, infelizmente. Mas quanto mais a gente vê pessoas, né, às vezes ídolos, né, falava muito, não sei o que, fulano, uma referência de uma pessoa bonita, o Brad Pitt, né? Não sei se eu sou velho demais, na minha época eu falava o Brad Pitt, que era, fulano é bonito igual o Brad Pitt. Brad Pitt é uma das pessoas famosas que declarou que sofreu com alcoolismo, perdeu o casamento por alcoolismo, conta essa história, e só parou de beber por ajuda de outras pessoas. Você pode procurar essa história na internet, ele declara isso com muito orgulho, com muita gratidão para as pessoas que ajudaram ele a poder sair dessa.
Porque sozinho ele não estava conseguindo nem perceber que ele precisava mudar. Isso é pesado, isso é doloroso. Você pensa que a pessoa tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas tem alcoolismo. Nada garante que você não vai ter alcoolismo. Qualquer pessoa pode ter. Então, alcoolista não é aquele que é um narcisista, que é um egoísta. Não, qualquer pessoa pode desenvolver alcoolismo. Então vamos lá. Quando eu falo que o alcoolismo é uma doença, algumas pessoas pensam coisas que travam elas. Por exemplo, acha que o alcoolismo é uma escolha. A pessoa escolheu, então tem aquela crença de que a pessoa escolheu beber, né? Então ela que se lasque, então ela não vale a pena. Então ela não. Uma pessoa que pensa isso, eu entendo de onde ela parte. Porque todos nós adoramos pensar que nós somos muito livres para fazer tudo o que a gente faz. Mas infelizmente o que mais. Uma das maiores mentiras que alguém pode contar é essa. Quantos comportamentos você tem que você sabe que estão errados, mas você não mudou? Eu não conheço alguém que não tem nenhum comportamento que não gostaria ou acha que poderia ser melhor. Ter hábitos que não são positivos é muito comum. E nem por isso são escolhas. Agora, o alcoolismo não é só um hábito pequeno, ruim, que a pessoa vê que está errado. É uma coisa muito maior. É uma coisa muito mais forte, muito mais complexa, que acaba levando a pessoa a primeiro não ter nem percepção daquilo, que é um problema, e vai se atrapalhando. Aí vai se defendendo, vai se protegendo, e vai criando até uma falsa personalidade em cima da doença. Que depois que ela para de beber, você vê que aquilo vai embora. Mas uma falsa personalidade em cima da doença, em que ela declara que gosta de beber e que ela não quer falar sobre o assunto, não aceita falar sobre o álcool. Por quê? Primeiro, porque ela não reconhece, não percebe que é um problema. Segundo, que se ela não aceita conversar, por exemplo, sobre o álcool, se é muito difícil, é porque ela não confia em você para falar sobre isso. Porque você já, sem perceber, apertou botões muito dolorosos, muito complicados. Por não entender como abordar esse assunto, você apertou lugares que a pessoa não gostou. Ela se sentiu muito mal com aquilo ali. Então, vai tocar no assunto, ela se defende. Espera aí, eu não vou dançar com você que você pisa no meu pé. Entendeu? Só que, Vitor, mas eu falo com um jeitinho. É que o jeitinho, na sua cabeça, pode ser uma coisa. Mas se o outro tem uma resistência a falar sobre aquilo com você, é porque de um jeito ou de outro você está pisando no pé sem perceber. E na medida em que você vai percebendo aonde apertar o botão certo e não o errado, você vai começando a despertar reações totalmente diferentes na pessoa que você ama. Isso é natural para tudo. Mas como é complicado lidar com alcoólatra. Meu Deus, que difícil lidar com alcoólatra. Realmente não é igual você... não é a coisa mais fácil do mundo. Só que, quando você começa a aprender, você começa a ver que também não é a coisa mais difícil do mundo. Não é tudo isso que parece quando você não sabe como lidar ainda. Olha, isso é como qualquer coisa nova. Qualquer coisa nova. Meu filho, recentemente, ele gosta de música, né? Tem 1 ano e pouco, e ele gosta de música. E aí a gente comprou uma flautinha pra ele. Aí eu fui lá e comprei uma flauta maior, assim, de plástico, grande, assim, né? Pra brincar com ele com a flauta, que ele adorava, adora ainda. E eu peguei e comecei a tentar aprender a tocar flauta. Fui procurar na internet como é que toca uma flautinha assim, né? E eu vou te falar, é muito difícil. Alguém pode achar muito fácil, mas eu continuei tentando tocar a flautinha para tocar uma musiquinha ou outra para ele. E ele fica bem feliz quando eu faço isso. Eu consegui. Eu toco umas 5 músicas na flauta. Tranquilo. E com o treino, né, com persistir, qualquer coisa nova que você vai tentar, ela parece muito difícil. E tem um período, fazer quem você ama parar de beber também é assim. Só que tem um período que se você continua persistindo, aquilo vai começando a ficar mais claro. E até isso acontecer, a cabeça às vezes fica pensando, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas não é possível. Não, mas vai ser tão difícil. Porque sabe o que acontece quando você começa a mudar alguma coisa, ou aprender sobre melhorar uma habilidade sua, que é exatamente isso que é fazer quem você ama parar de beber? É desenvolver habilidades relacionadas a isso?
o seu cérebro vai melhorando, ele vai mudando, ele vai ficando mais forte e vai ficando muito mais fácil hoje coisas que parecem impossíveis. Ai, como é que eu vou ter paciência em determinada hora? Claro, hoje não está dando, mas é igual, você vai se desenvolvendo e isso vai fazer você ser mais forte e ser possível isso. Porque às vezes a ideia que a gente tem mágica, que é natural, é humano isso. Só que a gente tem que perceber para não cair nessa armadilha, é de que tudo tem que ser fácil e que a gente não é capaz. Porque a gente às vezes desaprende a ter que aprender uma coisa nova. Mas é natural, tudo que é novo, uma coisa diferente, ela vai exigir. E o bonito disso é que se você aprender a fazer quem você é, parar de beber de uma forma consciente, isso vai te levantar uma capacidade de ter empatia pelo alcoolista de uma forma muito profunda. Porque quando você se coloca com humildade, entendendo como é o processo de se desenvolver e de melhorar um comportamento, você começa a entender que o outro também passa por isso. E você vai perceber como as mudanças ocorrem quando a gente se compromete. Não é quando a gente quer. Querer uma coisa não é o que vai levar a gente a ter aquilo. Uma mudança de comportamento, parar de beber, fazer quem ama parar de beber. É quando a gente se compromete. E a gente se compromete com o caminho. E é se comprometer com o caminho que me leva para o destino. Tá entendendo? Faz sentido? Então é o seguinte, o que você tem que entender? Você não adianta para você saber se a pessoa que você ama precisa parar de beber, não interessa se ela não bebe todo dia. Mas se o casamento ou se a relação com você, o assunto álcool, ele é proibido. Falar de bebida é causar uma briga. É um indício que tem alcoolismo aí na jogada. É um indício forte. Se a pessoa continua bebendo, mesmo que isso traga problemas sérios para ela, ou problemas relevantes, problema no relacionamento, problema com os filhos, problema de saúde, a pessoa tem depressão e bebe. Nenhuma doença mental a pessoa pode beber. Não pode. Está em tratamento? Vai diminuir a eficácia. Inclusive psicoterapias, viu? A pessoa faz uma terapia e bebe. Diminui a eficácia. Porque tem várias razões, tá? Porque beber prejudica o aprendizado também. E terapia é um aprendizado. Melhorar de doença mental, a pessoa é muito ansiosa, ela bebe. É um beber de risco, no mínimo. A pessoa bebe para relaxar porque ela tem uma rotina muito estressante. É um beber de risco. Porque o álcool é uma droga, é uma substância ruim. Ela não é uma substância de qualidade. Ela vai perdendo efeito com o tempo, a pessoa vai bebendo cada vez mais. E o cérebro dela começa a não conseguir mais relaxar sem o álcool. Tá entendendo? Então, o pior jeito de beber é beber para ter o efeito do álcool. Beber para que o álcool mude alguma coisa nos sentimentos. Então vamos lá, eu vou listar vou listar alguns exemplos mais claros, a gente já vai se encaminhando para o final. Exemplos assim, ó, sinais de alarme, sinais de alerta de que a pessoa que você ama precisa parar de beber. Vou falar vários para você só se ligar. 1. A pessoa bebe sozinha. Não quer dizer que se ela sempre beber com amigos que não é alcoolismo, mas beber sozinha é um risco para o alcoolismo. 2. Essa pessoa mudou o comportamento ao longo dos anos, ela foi piorando, ela foi se isolando, ela era mais extrovertida, ficou mais fechada, ficou mais reservada, mais irritada ou mais deprimida. É um sinal de alerta. Ela começa a beber, tem dificuldade de parar de beber. Sinal de alerta, está perdendo o controle do consumo. E às vezes até parece na roda de amigos que isso é positivo, que isso é normal. Ela bebe para relaxar, sinal de alerta. Ela é forte para bebida, sinal de alerta. Ela aguenta beber um monte, parece que nem bebeu. Ou tem 6% das pessoas que não tem ressaca. É um alarme muito grande. É um grande risco para o alcoolismo. Bebe pesado no dia seguinte, já está fazendo e acontecendo. É alarme também. A pessoa se preocupa muito com ter álcool. Tem que ter álcool disponível. É um alarme, né? Tá muito focada nisso. Vai ver um lugar que vai viajar, tem que ter álcool. Ela já começa, mas vai ter aquela viagem que vai para lá, mas é um pouco mais afastado, já vai querer saber se tem álcool lá ou se vai levar. Fica atento. Outra coisa, a pessoa bebe em situações inapropriadas. Por exemplo, faz vexames em eventos sociais. Ah, mas é engraçado, pode parecer engraçado, mas é um sinal de alarme. Não é, o fulano fica chato quando bebe, mas é normal. Não, isso é um sinal de alarme.
Outra coisa, problemas de saúde. A pessoa tem gastrite, bebe, pressão alta, diabetes, psoríase. Tem problemas de saúde, mas bebe mesmo assim. A pessoa deixa de estar com a família ou deixa de fazer... Quase tudo para ela envolve beber. Beber parece que está em primeiro lugar. A pessoa sente uma sensibilidade muito grande em relação à liberdade dela quando alguém fala ou quando alguém solicita que ela esteja perto sem álcool. Ela é muito sensível a esse assunto. Né? Ela deixa de estar com a família para beber. A outra coisa que é separado, né? Mais um sinal de alarme. O assunto álcool ele é muito sensível. Muito sensível. Falou, se você não entende ainda como é que funciona a comunicação com o alcoolista, pode dar a sensação de que, nossa, está pisando em ovos. Que falou do assunto, meu Deus, acabou a noite, vai ser uma discussão, vai ser uma coisa chata. Ou a pessoa simplesmente se fecha e encerra a conversa, se afasta. É um tabu. É um assunto tabu. Eu sei, tem algumas pessoas que simplesmente respondem, reagem racionalmente, mas para algumas é assim. Outra, a pessoa bebe para lidar com problemas emocionais. Bebe e tem apagão. A pessoa bebe e perde a memória, não lembra o que aconteceu. Sinal de alarme. Tá entendendo? Esses são sinais de alarme muito grandes. A pessoa desenvolve uma coisa que ela não tinha antes. Às vezes desenvolver gastrite. Não tinha, começou a dar gastrite, ela continua bebendo. Opa, parece que tá dando um problema. E aí tem que cuidar uma coisa. Quando eu falo que parece que o álcool está em primeiro lugar, é porque parece. Você não pega uma pessoa que tem outra doença, por exemplo, uma pessoa que está deprimida e fica só na cama o dia todo, eu não sei se você tem o conhecimento básico para entender que depressão pode tornar para uma pessoa muito difícil sair da cama, dependendo do grau da depressão. Pode ter uma fase em que fica muito difícil para sair da cama. Mas se você tem um conhecimento básico sobre depressão, talvez você possa entender isso. Ou uma pessoa que está com a perna quebrada, está com gesso, ela não vai conseguir correr. É mais fácil entender isso. Mas não quer dizer que ela não possa correr depois que cuidar da perna. Sim, a perna vai recuperar, ela vai conseguir correr. Então, mas quando alguém tem alcoolismo, é muito fácil para quem, por causa do preconceito e do ódio social que existe em relação à doença do alcoolismo, dizer que a pessoa prefere a bebida do que a família. Isso é um sintoma de alcoolismo. E você declarar o oposto disso, a pessoa prefere beber. É duas coisas. Uma é algo que alimenta o ciclo do alcoolismo. Apesar de parece que né, Vitor? Mas agora que você está assistindo esse conteúdo, você tem uma informação que você não tinha antes. Agora você é capaz de entender que não é isso. Todo alcoolista já teve uma fase assim, faz parte, a doença é complicada, ela traiçoeira. Tá entendendo? Então, daí, duas coisas. Uma, você alimenta o alcoolismo. E a outra, você alimenta um pensamento que é uma mentira, que te leva a se sentir competindo com o álcool. Isso é muito ruim, porque daí vai fazer você ficar irritada, injustiçada, se sentindo trouxa. Ah, meu Deus, como eu sou trouxa, como é que eu posso gostar dessa pessoa ainda? Eu acredito que muitas vezes você continua gostando dessa pessoa, por mais que o comportamento dela não esteja da forma que deveria ser, porque em algum lugar você ainda percebe, isso não está normal, tem um problema aqui acontecendo. Só que talvez você não tivesse informações para ter clareza do que você está tendo agora. Já pensou você ter um problema que as pessoas em geral acham que você é um sem vergonha, um safado, que não gosta de ninguém, que te entendem mal? Você próprio não se entende? Porque você acha que o alcoolista ele se desenvolve alcoolismo e o conhecimento vem na cabeça dele do nada? Não! De repente, quando ele vê, ele está bebendo, parece que é normal e de repente está tudo caindo e ele... É uma confusão, é uma coisa complicada. E eu não estou diminuindo pro lado de ninguém, não. Não estou defendendo ele para você. Agora está defendendo o outro. Não. Eu só estou te mostrando a complexidade de uma situação que você sabe que não é simples. Mas agora com esse conhecimento vai ficando mais claro. Vai iluminando o caminho. E quanto mais iluminado esse caminho fica, mais você vai enxergando a luz no fim do túnel, mais você vai enxergando a saída dessa situação que às vezes parece um labirinto. Para você poder ter o que realmente importa. Não precisar se preocupar se o telefone vai tocar com uma notícia ruim. Não precisar se sobrecarregar com as coisas. Ser a única pessoa que se importa e que está fazendo alguma coisa para melhorar.
Esse é o destino, você ter a pessoa que você ama sóbria e contribuindo para a própria vida e até para você. Certo? Então, identificar um problema com álcool na pessoa que você ama pode não ser muito simples, ainda mais se você não tiver essas informações que eu tô te falando. E às vezes, outra coisa que eu não disse, é que uma das coisas que pode acontecer com o alcoolismo, e parece loucura, é beber escondido. Isso é comum, pode acontecer porque a pessoa bebe escondido. Eu tenho live sobre beber escondido também. Mas a pessoa bebe escondido por várias razões. Mas uma das principais razões é que ela tem lá no fundo, tem uma coisa assim que ela percebe que aquilo ali não pega bem. E ela vai bebendo escondido, para ninguém encher o saco. Ela vai tentando encaixar o álcool numa vida normal, mas não dá. Aí ela vai fazendo umas coisas que fica meio estranho. É muito comum, principalmente, presta atenção você, que está lidando com uma mulher que tem alcoolismo. É mais comum que mulheres escondam muito bem o quanto bebem. A mulher, por volta dos 40, 50 anos ali, começou a beber cada vez mais, está se afastando, você liga, ela está com a voz um pouco mais pastosa, mas chega na casa dela, você não vê uma grande coisa. Geralmente a pessoa bebe muito mais do que aparenta para você. Porque a pessoa não quer ser vista como uma idiota, não quer ser vista como uma egoísta, não quer ser, porque ela não é isso. E aí ela tenta esconder esse negócio, porque ela também não sabe como resolver, não consegue perceber o que está acontecendo com clareza. Porque o álcool faz isso, dá uma bagunçada toda. Aí você olha, às vezes você se frustra, porque a pessoa age de uma forma que é negativa, que é frustrante. Mas daí você não entende que essa coisa frustrante tem uma complexidade maior do que aquilo que aparenta. Tá entendendo? Então, mas você entender essas coisas é precioso demais. Porque não saber disso custa muito caro. E eu acredito, tá? E eu não estou dizendo que ao saber disso você é obrigado a fazer uma coisa ou outra. Não. Você, a partir de agora que você está entendendo um pouco melhor o que é a doença do alcoolismo, você pode agora, um pouco mais de clareza, ter um pouco mais de liberdade para entender. O que você quer fazer com isso? Porque sem entender isso, que liberdade é essa que você não sabe o que está acontecendo? Que liberdade é essa que você não sabe, não é informado, não tem condições de avaliar o que está acontecendo? Você entende? Então, quando eu falo sobre a possibilidade de você fazer quem você é parar de beber, isso é importante na medida em que é importante para você, que essa pessoa ela tem algum significado na sua vida ou de outras pessoas que você ama. Porque quem mais vai se importar, quem mais vai dar atenção, quem mais vai ter algum jeito de poder ajudar essa pessoa é quem ama essa pessoa ou tem uma relação significativa com a pessoa. Não dá para esperar do Estado, não dá para esperar só de um profissional, não dá, simplesmente não dá. Se esse problema acontece na sua família, no seu relacionamento com alguém, esse problema, ele também é seu. Você pode ou não fazer algo a respeito, mas ele é mais seu do que de um desconhecido, que geralmente não vão ter muita abertura para se importar, né? Historicamente a gente vê isso. Isso é ser adulto, né? É entender que eu não tenho alguém que vai salvar a minha vida. Uma vez uma pessoa chegou e foi consultar comigo, até recentemente, falou assim: Vitor, você é minha última salvação. Porque eu acompanho seus conteúdos, eu vejo você dando entrevistas pelo Brasil afora, e aí eu assisti, eu achei que foi muito bom, você parece ser muito bom no que você faz, tem um conhecimento muito vasto no alcoolismo, e eu vou te dizer o que eu disse para ele. Quem é a sua última salvação é você. Pode ter alguém que estudou a vida inteira sobre isso, que tem conhecimento sobre isso, que pode sim te ajudar muito, que pode fazer toda a diferença no seu caminho. Mas a sua última esperança e a última esperança da sua família é você. Quantas vezes a gente aposta no outro, né? Vou apostar no outro, vou investir no outro. Mas muitas vezes você não investe em você, você não aposta em você, você não vota em você. Que é a pessoa mais importante e a mais difícil que você vai lidar nesse caminho.
certo? Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Conta pra mim nos comentários se você chegou até o final. Compartilha, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!